Muito bem, então, muito boa tarde. Após a reunião com o Governo, com o Sr. Primeiro-Ministro, com o Ministro da Saúde, aquilo que parece razoavelmente sensato e consensual, ou mais ou menos consensual na sociedade portuguesa, em primeiro lugar, a necessidade de o Governo voltar a instalar todos os centros de vacinação necessários no sentido de se ir cumprindo a terceira dose na população portuguesa ao fim de 5, 6 meses. Está provado que a vacina é razoavelmente eficaz, mas não totalmente eficaz e, portanto, como muitas outras vacinas, é preciso ir reforçando a dose. É preciso também continuar com o uso de máscara, particularmente em recintos onde estejam mais pessoas, como é lógico, e exigir também em sítios onde haja uma aglomeração de pessoas, exigir o certificado de vacinação e um teste. E, portanto, basicamente, que eu me recordo agora, isto são os pontos mais ou menos fundamentais. O que é importante é também não tomar medidas, porque não me parece necessário tomarem-se medidas que entravem o andamento normal da economia. Portanto, no fundo, a equação é fazer tudo aquilo que é necessário fazer para proteger a população, sem chegarmos ao ponto a que se chegou no passado, de confinamentos e de fechos de determinados negócios. Portanto, isso não, neste momento não parece necessário. O Dr. Rui Rio tem dito que é melhor haver alguma velocidade até nos centros de vacinação para impedir precisamente um novo confinamento. Pergunto-lhe se estas medidas que ao longo destes últimos 2 dias, tendo em conta estas reuniões, têm sido descritas como moderadas, se não podem, num certo sentido, abrir a porta a isso mesmo. Ou seja, no ano passado, na altura do Natal, não houve tantas restrições como, num certo sentido, poderia haver, e depois o país pagou. Em janeiro. Essa é uma pergunta. Pergunto-lhe também sobre o Natal, se estas medidas ditas moderadas vão ser as que estão em cima da mesa para o período do Natal, e pergunto-lhe também o que é que o Dr. Rui Rio pensa sobre a vacinação para as crianças, se o PSD é mais favorável ou mais desfavorável. Bom, a primeira questão é o Natal. Isto é transversal, quer para o Natal, quer para a passagem de ano. Eu acho que tem de haver no Natal mais a consciência pessoal e a consciência familiar das pessoas, no sentido de se protegerem e não cometerem erros que cometeram no ano passado. Na questão da passagem de ano já é mais lógico aquilo que são as medidas que eu há bocado referi a tomar em termos de aglomerados de pessoas. Portanto, apresentar o certificado de vacinação e fazer um teste. E, portanto, só entra no evento quem está vacinado, ponto 1. Ponto 2, quem fez um teste no dia anterior, no sentido de comprovar que não está infectado. Se assim for, e para mais e ainda mais, quando não é ao ar livre, aumentar fortemente a ventilação do espaço fechado. Se assim for, nós estamos a reduzir o risco ao mínimo. Se depois no futuro as coisas se vierem a agravar, que eu penso que não, terá de ser monitorizado. Mas eu não entraria agora com as medidas mais pesadas e mais em força, não me parece que seja necessário. Sobre a vacinação das crianças. Sim. Sobre a vacinação das crianças é uma questão mais técnica, sinceramente. Não sei o que é que os dois médicos têm a referir sobre isso. Ricardo, quer dizer alguma coisa? Bom, apenas dizer que sobre essa matéria o PSD está a acompanhar aquilo que é a opinião dos peritos, assim como foi apresentado no próprio Infarmed uma posição do professor Henrique Barros mais favorável. Vimos da parte da Agência Europeia do Medicamento uma posição mais conservadora e, portanto, creio que é de consciência geral de que estamos a ver um aumento de casos entre as crianças porque é a população não vacinada. E, portanto, é natural que o vírus vá procurando aquilo que são pessoas que não tenham a vacina. Agora, nós também temos consciência que os riscos de doença grave são muito mais baixos, felizmente, nessa população. A ideia de podermos vacinar essa subpopulação entre os 0 e os 10, ou os 0 e os 12, é algo que tem que ser tomado com a prudência que a ciência tem que suportar. Se os dados científicos forem nesse sentido, compete às autoridades de saúde avaliarem e nós, naturalmente, iremos avaliar aquilo que são as posições técnicas, quer do Infarmed, quer da Direção-Geral da Saúde e da Agência Europeia do Medicamento. Disse agora que não iriam avançar para já as medidas mais restritivas, mais pesadas, mas isso pode ser necessário. Já se falou que seria necessário consensualizar entre partidos, tendo em vista a dissolução da Assembleia da República, algumas
próximas medidas. Isso foi discutido nesta reunião e que medidas é que podem Não. vir a ser tomadas com o acordo dos partidos? Não foi abordada nenhuma questão desse género nesta reunião. Doutor Rio, há pouco falava dos eventos de Ano Novo e em relação aos espaços culturais e aos espetáculos que continuam a... Uso de máscara, certificado de vacinação e teste antes de entrar. Doutor Rui Rio, gostava de lhe colocar outra questão à margem deste assunto e desta conferência. O PSD poderá acompanhar o PS, que hoje entregou um projeto de lei para atrasar a extinção do CEF durante 6 meses. A explicação é que é necessário o reforço de patrulhamento das fronteiras Como sabe, o PSD é contra a extinção do CEF. Portanto, se a proposta é adiar por 6 meses a extinção do CEF, a entrada em vigor da extinção do CEF, considerando que no dia 30 de janeiro, inclusive, há eleições legislativas, isto dá até a possibilidade do Governo, saído dessas eleições, poder repensar a situação. Portanto, desse ponto de vista, naquilo que é a nossa posição, parece-me positivo. Independentemente da avaliação negativa que nós possamos fazer sobre a necessidade de adiar e que isso, de certa forma, é, não vou dizer uma derrota, mas é negativo para o Governo, é um ponto de fraqueza para o Governo. Mas, daquilo que é a nossa posição, uma vez que nós entendemos que o CEF não deve ser extinto, se vamos empurrar mais 6 meses, nós vamos permitir que o próximo Governo, seja de que partido for, tenha uma palavra a dizer relativamente a isso. Portanto, do nosso ponto de vista, isso é positivo. É um ponto de vista diferente do Governo, mas depois, no fim, dá isso que eu estou a dizer. O que não deixa de dar uma imagem errática dá essa, matéria e ao ponto com certeza. Com certeza, por isso mesmo é que nós somos contra a extinção do CEF, não vemos vantagem nenhuma nisso, eu vejo a vantagem em pôr o CEF a funcionar como deve ser e não extinguir o CEF, que dá a ideia que o fazem apenas para desculpar um pouco as falhas do Ministério da Administração Interna e, em particular, do Ministro da Administração Interna. De qualquer modo, aquilo que temos na frente agora será o adiamento de 6 meses. O adiamento de 6 meses, para quem defende que não deveria ser extinto, obviamente que é um aspecto positivo. Deixe-me só retomar a pandemia para lhe perguntar uma coisa que é... Ontem ficámos com a ideia que estas medidas que foram apresentadas pelo Primeiro-Ministro serão válidas até para os próximos 2 meses, dezembro e janeiro, tendo em conta o período eleitoral. Há pouco disse que não falaram sobre nenhuma questão relacionada com a Assembleia da República. O que lhe pergunto é, estas medidas sendo moderadas, são suficientes até fevereiro? Se essas medidas... Se alguma coisa mudar, não se falou, repare, não se falou na discussão da forma como colocou, mas se estas medidas, se vierem, estas que ainda não sabemos quais são ao certo, amanhã é que é o Conselho de Ministros, amanhã é que vamos saber, mas as medidas que forem determinadas, com prudência, se vierem a verificar que têm de ser reforçadas daqui por 30 dias, imagine, a minha posição é sempre a mesma desde o primeiro dia. Eu estou sempre do lado da solução, não estou do lado do problema. E, portanto, se verificar que Portugal precisa de alguma coisa adicional, o PSD está disponível para defender a saúde pública e para não criar entraves à defesa da saúde pública. Portanto, depois, eu penso que não será necessário, vamos ver também quais são as medidas, mas se forem necessárias, de mim não esperam outra coisa que não seja, estarei seguramente do lado daquilo que for o interesse do país, neste caso da saúde pública. Ontem foi falado da possibilidade das máscaras serem obrigatórias nos estádios de futebol. Pergunto-lhe se ficou com a sensação que isso também irá avançar. Eu fico com a sensação que é necessário, em espaços onde estão grandes aglomerados de pessoas, que haja a utilização de máscara. É evidente que muito mais em recintos fechados do que em abertos, mas mesmo em recinto aberto, havendo muitas pessoas, eu acho que deve ser obrigatório o uso de máscara. Muito obrigado. Posso fazer mais uma pergunta? Diga. O que é que faz no almoço entre Paulo Rangel e Carlos Moedas, as questões para que em simultâneo? Não tenho nenhum comentário a fazer, é uma matéria interna aqui numa reunião com o Governo. Muito obrigado.